Você já sentiu aquele vazio? Aquela sensação de que os dias se arrastam e a companhia se torna cada vez mais rara. A gente vê o tempo passar. Os filhos crescem e seguem seus caminhos. E, de repente, a casa fica silenciosa. Essa é uma realidade que muitos de nós, que já passamos dos 60, conhecemos bem. É a solidão que aperta o coração, que tira a vontade de fazer as coisas e que, muitas vezes, nos faz duvidar do nosso próprio valor, da nossa capacidade de ainda ter alegria e sentido na vida. Pode ser doloroso. Sim, sentir que o mundo continua a girar e você está parado, observando de longe, sem se sentir parte. Mas e se eu te disser que, mesmo nesses momentos de isolamento, existe um poder imenso dentro de você, uma força capaz de virar o jogo, de reacender a chama da vida? Existe um segredo, não uma fórmula mágica, mas um conjunto de ações que podem transformar completamente essa fase da sua vida. Coisas simples, mas incrivelmente poderosas, que vão te ajudar a proteger seu bem-estar, a redescobrir a alegria de viver e, mais importante, a encontrar um novo e vibrante propósito para cada um dos seus dias. É sobre retomar as rédeas da sua felicidade, sobre se sentir útil, amado e conectado novamente. Mesmo que a situação ao seu redor pareça desanimadora, neste vídeo, vamos mergulhar em 7 dessas ações. 7 coisas que você pode começar a fazer hoje mesmo, no seu ritmo, com o que você tem à mão. Elas não exigem grandes fortunas ou mudanças radicais. Apenas um pouco de dedicação, um olhar diferente para as possibilidades e a sua vontade de se sentir bem novamente. São passos práticos, testados e comprovados, que vão te ajudar a afastar a solidão, fortalecer sua mente e seu corpo e reacender a chama da sua vida, mostrando que a idade é apenas um número e que a sua capacidade de ser feliz e realizar ainda é imensa. Prepare-se para uma jornada de redescoberta, para olhar para dentro e para fora de si com uma nova perspectiva. Fique comigo até o final, porque o que vou te revelar no último ponto talvez seja a coisa mais surpreendente e libertadora que você vai ouvir hoje. É algo que pode mudar completamente a sua forma de encarar o dia a dia e encontrar um significado profundo. Independentemente das circunstâncias, não perca... Então, vamos começar, sem delongas, com a primeira dessas atitudes poderosas que podem mudar o seu dia a dia e trazer um novo fôlego para a sua vida. A primeira coisa que você pode fazer, e que é incrivelmente acessível e benéfica, é se reconectar com a natureza. Parece simples, não é? Mas pense bem quando foi a última vez que você realmente sentiu o sol no rosto, o vento nos cabelos, ou ouviu o canto dos pássaros sem pressa. Muitas vezes, a correria da vida, mesmo na aposentadoria, nos faz esquecer o poder restaurador do mundo natural. A natureza é uma fonte inesgotável de paz, de energia e de um senso de pertencimento que a gente nem percebe que precisa até se reconectar com ela. Não estou falando para você se mudar para uma fazenda ou fazer trilhas desafiadoras, a menos que queira e possa. Claro, a reconexão com a natureza pode ser algo muito mais simples e cotidiano. Pode ser abrir as janelas de casa logo cedo para deixar o ar fresco entrar e o sol iluminar cada canto. Pode ser sentar por alguns minutos na varanda, se tiver uma, apenas observando as nuvens passarem ou as plantas do seu jardim. Se você tem um quintal, mesmo que pequeno, dedique um tempo a ele. Plante algumas flores, umas ervas aromáticas ou até mesmo uns temperos numa jardineira. Cuidar de algo vivo, vê-lo crescer e florescer, traz uma satisfação indescritível e um senso de propósito. Conheço a história da Dona Maria, por exemplo. Ela morava num apartamento no centro da cidade e depois de perder o marido, sentia-se muito sozinha e desanimada. Um dia,
Uma neta a incentivou a comprar um pequeno vaso de manjericão. A princípio, Dona Maria achou bobagem, mas aceitou. Com o tempo, o manjericão foi crescendo, e ela sentiu uma alegria ao regá-lo e vê-lo prosperar. Dali, ela passou para uma pimenteira, depois para um pé de tomate cereja em vaso. Aquilo virou uma paixão. Ela passava horas cuidando das suas plantinhas, conversando com elas. Aquilo não só preencheu o tempo dela, como trouxe uma nova vivacidade para o apartamento e para a vida dela. Ela até começou a trocar sementes com as vizinhas do andar de baixo. E assim, sem perceber, ela não só se conectou com a natureza, mas também fez novas amizades, algo que ela nem imaginava que seria possível. É incrível como algo tão pequeno pode abrir portas para grandes transformações. Não é? O simples ato de cuidar de uma planta te dá um objetivo diário, uma responsabilidade agradável que quebra a rotina e o isolamento. E não é só sobre plantas. Uma caminhada leve num parque, mesmo que seja por apenas 15 ou 20 minutos, pode fazer maravilhas. Respire fundo o ar fresco. Preste atenção aos sons da natureza, ao cheiro da terra molhada depois da chuva, à cor vibrante das folhas. Estudos mostram que o contato com a natureza reduz o estresse, melhora o humor, a qualidade do sono e até a nossa capacidade de concentração. É como se a natureza tivesse um poder curativo que nos acalma e nos recarrega as energias. Se você não tem um parque perto, basta ir a uma praça, sentar num banco e observar o movimento das árvores, as crianças brincando. Deixe-se envolver pela vida que pulsa ao seu redor. A natureza nos lembra que somos parte de um todo maior. E isso pode ser um antídoto poderoso contra a sensação de isolamento. Agora, partindo dessa conexão com o mundo exterior, a segunda atitude poderosa é cultivar novas conexões sociais. Eu sei. Pode parecer um desafio enorme quando a gente já se sente sozinho. A solidão é um dos maiores desafios para quem envelhece. Mas o ser humano é, por natureza, um ser social. A conexão com outras pessoas não é um luxo. É uma necessidade básica para o nosso bem-estar emocional e mental. É o que nos dá senso de pertencimento, apoio e a oportunidade de compartilhar experiências e risadas. Mas como fazer isso? Especialmente se a sua rede de amigos e familiares diminuiu ao longo dos anos, o segredo é estar aberto a novas oportunidades e, às vezes, dar o primeiro passo. Não se trata de ter centenas de amigos, mas de ter algumas conexões verdadeiras e significativas. Aquelas que te fazem sentir visto, ouvido e valorizado. Uma das melhores maneiras de fazer isso é se engajar em atividades de grupo que você goste. Pense, existe alguma coisa que você sempre quis aprender ou fazer? Um curso de culinária, um grupo de leitura, uma aula de dança de salão, um clube de xadrez, ou até mesmo um grupo de caminhada no seu bairro. Muitas cidades oferecem atividades gratuitas ou a baixo custo em centros comunitários, igrejas ou associações de bairro. O seu José, por exemplo, sempre foi um homem reservado. Depois de se aposentar, sentia que os dias eram muito longos e vazios. Ele sempre teve uma curiosidade por violão, mas nunca teve tempo de aprender. Um dia, viu um anúncio de um curso de violão para iniciantes no centro comunitário. Com alguma hesitação, ele se inscreveu. No início, sentia-se um pouco deslocado, rodeado de gente que não conhecia. Mas, aos poucos, as notas começaram a fazer sentido, e as conversas com os outros alunos, que também eram iniciantes e cheios de histórias, começaram a fluir. Ele descobriu que não era o único ali buscando algo novo. Hoje, seu José não só toca violão nas reuniões de família,
Como fez amizades que duram até hoje. Ele e mais 2 colegas do curso formaram um pequeno grupo para tocar juntos, uma vez por semana. E isso se tornou o ponto alto da semana dele. Uma fonte inesgotável de alegria e camaradagem. Outra forma poderosa de criar conexões é o voluntariado. Ofereça seu tempo e suas habilidades para uma causa que você acredita. Pode ser num asilo, num hospital, numa creche, num abrigo de animais, ou até mesmo ajudando a organizar eventos na sua igreja ou comunidade. Quando você se voluntaria, você não só ajuda outras pessoas, mas também encontra pessoas com os mesmos valores que você. Cria um senso de propósito e se sente útil. A gratidão que você recebe e a sensação de fazer a diferença são um bálsamo para a alma. E não subestime o poder de se reconectar com pessoas do passado, aqueles amigos de infância, colegas de trabalho antigos, ou até mesmo parentes distantes. Uma ligação telefônica, uma mensagem nas redes sociais pode reacender uma amizade que você pensava estar perdida. Às vezes, as pessoas estão esperando exatamente esse contato. Essas primeiras 2 atitudes já são um começo poderoso, pois elas te colocam em movimento, tanto no sentido físico quanto no social. Você se reconecta com a vida ao seu redor e com as pessoas. Mas temos muito mais para explorar. E agora? Vamos para o terceiro pilar fundamental na sua jornada de redescoberta, que é sobre nutrir a sua alma de uma forma muito particular. Agora, mergulhando mais fundo, vamos falar sobre algo que muitas vezes esquecemos ou achamos que não temos tempo para fazer, mas que é vital para um novo propósito e para manter sua mente e espírito jovens. Explore novas paixões e hobbies. A vida não para aos 60, aos 70 ou aos 80 anos. Pelo contrário, essa pode ser a época perfeita para descobrir talentos ocultos ou para finalmente se dedicar àquilo que você sempre quis fazer. Mas a correria do trabalho, da família e das responsabilidades cotidianas nunca permitiu. Aprender algo novo mantém o cérebro ativo, a mente curiosa e o espírito vibrante. Não importa se você acha que não tem jeito para isso, ou que já é tarde demais. Não é. A alegria está no processo, na tentativa, na superação dos pequenos desafios. Pense no que sempre te fascinou. É tocar um instrumento musical, aprender a pintar ou a desenhar, escrever histórias ou poemas, mexer com marcenaria, jardinagem, ou talvez aprender um novo idioma online. A internet oferece um universo de cursos e tutoriais gratuitos que podem te dar o pontapé inicial. A Dona Lúcia, por exemplo, sempre sonhou em pintar quadros. Ela guardava tintas e pincéis que nunca usava, sentindo-se presa à rotina doméstica. Depois que os filhos casaram e ela se viu com mais tempo, a princípio sentiu um grande vazio. Um dia, enquanto arrumava um armário, encontrou suas tintas. Resolveu comprar umas telas baratas e simplesmente começou a rabiscar. No início, ela ria dos seus próprios traços, mas a cada dia sentia mais prazer no processo. Ela assistia a vídeos na internet, pegava dicas. Hoje, as pinturas da Dona Lúcia enfeitam a casa de todos os seus netos, e ela até vende algumas para os amigos mais próximos. A pintura não só preencheu as horas dela, como a conectou com uma parte dela que ela nem sabia que existia. Uma parte criativa e expressiva que trouxe uma alegria imensa e um senso de realização. Ela encontrou uma nova identidade, a da artista. Mesmo que por hobby, o seu Pedro, por sua vez, sempre foi fascinado por histórias. Ele lia muito, mas nunca se imaginou escrevendo, inspirado pelas conversas com os netos sobre a história da família. Ele resolveu começar a escrever as memórias da sua vida e da vida dos seus pais. No início,
Era apenas um diário, mas aos poucos foi se transformando num livro de lembranças para as futuras gerações. Ele pesquisou sobre a época, conversou com parentes, e o processo de organização e escrita o manteve mentalmente muito ativo. Ele não só criou um tesouro de valor incalculável para a família, como encontrou um propósito diário que o tirava da cama com entusiasmo. Explorar uma nova paixão é sobre dar permissão a si mesmo para brincar, para experimentar sem pressão. Isso diminui o estresse, aumenta a autoestima e muitas vezes te leva a conhecer novas pessoas que compartilham dos mesmos interesses. A vida fica mais colorida, mais interessante, quando você se permite essa liberdade de explorar e criar. Agora, passando para o quarto pilar, e este é fundamental para tudo o mais que falamos e que ainda vamos falar, invista no autocuidado físico. Eu sei que quando a gente envelhece, o corpo pode dar sinais de cansaço, dores, e a gente pode sentir que não tem mais a mesma energia. Mas o seu corpo é seu templo, e cuidar dele é essencial para ter bem-estar, disposição e clareza mental. Não se trata de virar um atleta olímpico, mas de dar ao seu corpo o movimento, a nutrição e o descanso que ele precisa e merece, de forma gentil e consistente. O autocuidado físico se baseia em 3 pilares principais: movimento, alimentação e sono. Vamos começar pelo movimento. Seu corpo foi feito para se mover. Uma caminhada leve, de 15 a 30 minutos por dia, já faz uma diferença enorme. Pode ser no parque, na rua do seu bairro, ou mesmo dentro de casa. Se o tempo não permitir, a caminhada melhora a circulação, fortalece os músculos, ajuda na digestão e libera endorfinas, que são os hormônios do bem-estar. Se caminhar é difícil, considere a hidroginástica, que é excelente para as articulações, ou aulas de Tai Chi e Yoga para iniciantes, que trabalham o equilíbrio, a flexibilidade e a concentração. O importante é encontrar algo que você goste e que possa fazer com regularidade, sem forçar. O seu Antônio, por exemplo, depois de ter algumas dores nas costas, começou a caminhar 20 minutos todos os dias no parque perto de casa. Ele notou que, além das dores diminuírem, a digestão melhorou, o humor mudou e ele até emagreceu um pouco, sentindo-se mais leve e disposto para outras atividades. Em relação à alimentação, priorize alimentos frescos e naturais. Faça do seu prato um festival de cores com frutas, vegetais e legumes. Prefira grãos integrais, proteínas magras como peixe e frango, e reduza o consumo de alimentos processados, açúcares e gorduras ruins. Cozinhar em casa, experimentando novas receitas, pode ser uma forma divertida de garantir uma alimentação mais saudável e, de quebra, uma nova paixão ou hobby. Como falamos anteriormente, e não se esqueça da água. Manter-se hidratado é crucial para todas as funções do corpo, desde a digestão até a função cerebral. Por fim, o sono. Uma boa noite de sono é tão importante quanto uma boa alimentação e exercícios. É durante o sono que seu corpo se recupera e sua mente processa as informações do dia. Tente criar uma rotina deitar e levantar no mesmo horário. Mesmo nos fins de semana, evite telas celular, tablet, televisão pelo menos 1 hora antes de dormir. Crie um ambiente tranquilo no quarto escuro, silencioso e com temperatura agradável. Um chá de camomila ou uma leitura leve antes de dormir podem ajudar a relaxar. A Dona Celeste, que sofria de insônia há anos, começou a seguir essas dicas e percebeu uma melhora significativa na qualidade do sono, o que se refletiu diretamente na sua energia e disposição durante o dia. Autocuidado físico é um investimento no seu bem-estar geral, que te dará mais autonomia e energia para viver plenamente. Agora, passando para o 5º pilar,
que está intrinsecamente ligado ao autocuidado físico, mas com um foco diferente. É sobre como manter sua mente sempre afiada, estimule a mente diariamente. Assim como o corpo precisa de exercícios para se manter forte. O cérebro também precisa ser exercitado para preservar a memória, a agilidade mental e a capacidade de aprender. Não se trata de estudar para uma prova, mas de manter a curiosidade viva e de se desafiar de formas divertidas e acessíveis. A sua mente é um músculo poderoso. E se você não a usa, ela pode, sim, enfraquecer. Mas a boa notícia é que existem inúmeras maneiras de mantê-la ativa e vibrante. E muitas delas podem ser incorporadas facilmente no seu dia a dia. Uma das formas mais eficazes é a leitura. Ler um bom livro, seja ele de ficção, um romance que te transporta para outros mundos, ou um livro de não ficção, que te ensina algo novo. É um banho para o cérebro. Experimente ler diferentes gêneros, ou até mesmo artigos de jornal e revistas que estimulem seu pensamento crítico. A leitura enriquece seu vocabulário, melhora a concentração e aprofunda seu conhecimento sobre o mundo. Além da leitura, os jogos mentais são excelentes aliados. Palavras cruzadas, sudoku, caça-palavras e jogos de quebra-cabeça são formas divertidas de desafiar sua lógica e memória. Jogos de tabuleiro com a família ou amigos também são ótimos, pois combinam o estímulo mental com a interação social, que já falamos ser tão importante. Considere aprender um novo idioma, mesmo que seja apenas algumas frases por dia, ou uma nova habilidade, como tocar um instrumento, costurar, cozinhar receitas complexas, ou até mesmo aprender a usar um novo aplicativo no celular. A dona Heloísa, por exemplo, depois de uma vida dedicada à casa e aos netos, sentia-se um pouco desconectada das novas tecnologias. Os netos a incentivaram a aprender a usar o computador para se comunicar com eles, que moravam longe, no começo. Ela achou que seria impossível. Tinha medo de estragar algo, de não conseguir entender. Mas, com paciência e a ajuda dos netos, ela começou a se aventurar. Primeiro, aprendeu a mandar e-mails, depois a fazer chamadas de vídeo. Hoje, Dona Heloísa pesquisa receitas online, assiste a documentários sobre a história do Brasil e até participa de grupos de bate-papo com pessoas que compartilham dos mesmos interesses. Essa nova habilidade não só a conectou com a família e o mundo, mas também a fez se sentir mais capaz e confiante. O seu Carlos, que sempre gostou de ler. Depois dos 60, resolveu se desafiar com livros de história e filosofia que ele nunca tinha tido tempo ou coragem de ler antes. Ele se matriculou num clube de leitura online e passou a discutir os livros com pessoas de diferentes idades e profissões. Isso não só expandiu seu conhecimento, como o fez se sentir mentalmente mais ágil e com mais assunto para conversar. Além de aguçar sua capacidade de argumentação e reflexão, a ideia aqui é manter a mente curiosa e sempre em modo de aprendizado. Não precisa ser algo formal ou estressante. Pequenas doses diárias de novidade e desafio já fazem uma grande diferença para a saúde do seu cérebro, prevenindo o declínio cognitivo e mantendo você afiado para todas as alegrias e desafios da vida, ao desafiar sua mente. Você não apenas melhora suas funções cognitivas, mas também aumenta sua autoestima. A sensação de que você ainda tem muito a oferecer e a aprender. Isso é um poderoso antídoto contra a apatia e a sensação de inutilidade que a solidão pode trazer. É sobre se manter relevante para si mesmo e para o mundo. Chegamos aos 2 últimos pilares, e eles são fundamentais para encontrar aquele propósito profundo que preenche a alma e dá sentido a cada dia, transformando completamente a forma como você se vê
e se relaciona com o mundo. O sexto ponto é: encontre um propósito através do serviço. Depois de cuidar de si mesmo, de sua mente e de seu corpo, e de se reconectar com a natureza e com as pessoas, é natural que surja uma vontade de dar algo de volta. O ser humano encontra um imenso significado em ser útil, em contribuir, em fazer a diferença na vida de alguém, e não importa a sua idade. A sua experiência de vida é um tesouro que pode beneficiar e inspirar muitas outras pessoas. Servir não significa que você precisa fazer grandes sacrifícios ou se tornar um super-herói. Pequenos atos de bondade, de generosidade, de partilha, já podem criar um impacto gigante. Pense nas suas habilidades, nos seus conhecimentos, nas suas paixões. Como você pode usá-los para ajudar alguém? Talvez você tenha sido um professor a vida inteira e possa oferecer aulas de reforço gratuitas para crianças carentes do seu bairro. O seu João, por exemplo, que dedicou a vida à educação, sentia um vazio profundo depois de se aposentar. Ele amava ensinar, mas não tinha mais a rotina da sala de aula. Um dia, uma vizinha mencionou que o filho dela estava com dificuldades na escola. Seu João se ofereceu para ajudar, sem cobrar nada. A alegria de ver o progresso da criança, o brilho nos olhos dela ao entender algo novo, reacendeu a paixão dele pela educação em pouco tempo. A notícia se espalhou, e ele se viu com um pequeno grupo de crianças. Aquele serviço o fez se sentir útil, necessário e amado novamente. Ou, se você adora cozinhar, pode preparar uma refeição extra uma vez por semana para um vizinho idoso que mora sozinho, ou para uma família que esteja passando por dificuldades. A Dona Clara, que sempre teve o dom de cozinhar, começou a fazer isso para uma senhora vizinha que tinha problemas de mobilidade. A gratidão no olhar daquela senhora e as conversas que surgiam durante as entregas eram a maior recompensa para Dona Clara. Ela não só ajudava, mas também construía uma nova amizade. Você pode ser voluntário em um asilo, conversando com os internos, lendo para eles, ou simplesmente oferecendo sua companhia. Pode ajudar em um grupo da sua igreja, na organização de eventos beneficentes, ou até mesmo tricotar ou crochetar cachecóis e cobertores para doação. Compartilhar suas experiências de vida, seus aprendizados, suas histórias com pessoas mais jovens, também é uma forma de serviço valiosa, oferecendo mentoria e sabedoria que só o tempo pode dar. Quando você se dedica a algo maior que você, o foco sai da sua própria solidão e se volta para a contribuição. Essa mudança de perspectiva é transformadora. Ela te conecta com o mundo de uma forma significativa, te faz sentir parte de algo importante e preenche seu coração com uma alegria e um propósito que nenhuma outra coisa pode oferecer. É a prova de que sua vida ainda tem muito valor e que você pode impactar positivamente a vida de outras pessoas, deixando um legado de amor e cuidado. E, finalmente, chegamos ao sétimo e talvez mais surpreendente dos pontos, aquele que te prometi no início, e que é a chave mestra para a proteção do seu bem-estar e a descoberta de um novo propósito. Independentemente das circunstâncias externas, pratique a gratidão e a reflexão. Esta é uma atitude interna, uma mudança de lente através da qual você enxerga a sua vida. A solidão e o desânimo muitas vezes nos levam a focar no que falta, no que perdemos, no que não temos. Mas e se você pudesse treinar sua mente para focar no que você tem, no que deu certo, nas pequenas belezas do dia a dia? A gratidão é um exercício poderoso. Não é sobre negar a dor ou as dificuldades, mas sobre reconhecer que, mesmo em meio aos desafios, existem bênçãos. Comece um diário de gratidão, todas as noites, antes de dormir.
Escreva 3 a 5 coisas pelas quais você é grato naquele dia. Pode ser algo tão simples como o sol que brilhou, um pássaro que cantou na sua janela, um copo de água fresca, uma ligação de um amigo, uma comida saborosa que você comeu, a saúde que você ainda tem, ou até mesmo o conforto da sua cama. No começo, pode parecer difícil, forçado, mas com a prática, sua mente começará a procurar ativamente por essas coisas boas. E você se surpreenderá com a quantidade de motivos para ser grato. A dona Regina, que sentia uma solidão profunda depois de ficar viúva, começou a fazer isso. No início, ela mal conseguia pensar em uma coisa. Mas, aos poucos, ela começou a perceber a beleza nas pequenas coisas, o cheiro do café pela manhã, a visita inesperada de uma neta, uma música que a lembrava de bons tempos. Essa prática transformou a forma como ela enxergava a vida, tornando-a mais leve, otimista e capaz de encontrar alegria nos detalhes. A solidão não sumiu por completo, de repente, mas o peso dela diminuiu consideravelmente, porque Dona Regina estava nutrindo sua alma com pensamentos positivos. A reflexão, por sua vez, complementa a gratidão. Reserve alguns minutos do seu dia para o silêncio e a introspecção. Pode ser uma meditação simples, focando na sua respiração, observando seus pensamentos sem julgamento. Não é para limpar a mente, mas para observá-la. Pode ser uma oração, ou simplesmente sentar em quietude, permitindo que seus pensamentos venham e vão. Essa prática acalma a mente, diminui a ansiedade e te ajuda a ter clareza sobre seus sentimentos e sobre o que realmente importa para você. O seu Paulo, que sofria de ansiedade e tinha dificuldade para se concentrar, começou a praticar a respiração consciente por apenas 5 minutos pela manhã. Ele percebeu que isso o ajudava a começar o dia com mais calma e clareza, diminuindo os pensamentos negativos e a sensação de que estava perdendo o controle. Com o tempo, ele passou a estender a prática para 10 ou 15 minutos e notou uma melhora significativa na sua qualidade de vida, sentindo-se mais presente e menos sobrecarregado. A verdadeira surpresa aqui é que o propósito e o bem-estar não estão apenas em grandes feitos ou em ter sempre alguém ao seu lado. Eles nascem, em grande parte, da sua perspectiva interna, da sua capacidade de apreciar a vida como ela é, com suas alegrias e desafios, e de encontrar significado nas pequenas coisas. A gratidão e a reflexão são a semente de um propósito que nasce de dentro, que te nutre independentemente do que acontece lá fora. É o reconhecimento de que, apesar de tudo, a vida é um presente e você é capaz de encontrar a luz mesmo nos dias mais cinzentos. Então, meu amigo, minha amiga, vimos 7 caminhos poderosos para transformar a solidão em uma jornada de propósito e bem-estar, desde se reconectar com a natureza e criar novas amizades, passando por explorar novos hobbies e paixões que nutrem sua alma, até cuidar do seu corpo e da sua mente com carinho. Encontrar significado em servir o próximo e, finalmente, cultivar a gratidão e a reflexão, que são as chaves para a paz interior. Lembre-se, cada passo, por menor que seja, é um avanço significativo. Não há pressa nesta jornada, apenas a constância. Pequenas mudanças hoje podem gerar grandes transformações amanhã. O importante é começar, é dar a si mesmo a permissão para florescer novamente, para redescobrir a alegria de viver. Sua vida ainda tem capítulos maravilhosos para serem escritos. Capítulos cheios de propósito, conexão e felicidade. E o protagonista dessa história inspiradora é você. A idade não define sua capacidade de ser feliz ou de contribuir. Ela apenas te dá a sabedoria e a experiência para fazer isso de uma forma ainda mais profunda e significativa.
Eu adoraria saber qual dessas 7 atitudes você vai começar a aplicar primeiro na sua vida. Ou se você já pratica alguma delas e sentiu os benefícios. Compartilhe suas experiências e pensamentos nos comentários abaixo. Sua história pode ser a inspiração que muitas outras pessoas que se sentem sozinhas precisam para dar o primeiro passo. Se este vídeo te tocou de alguma forma, se ele te deu um novo alento, um novo ânimo para seguir em frente, por favor, deixe o seu like. Isso ajuda nosso canal a alcançar mais pessoas que precisam desesperadamente dessa mensagem de esperança e propósito. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, que trazem sempre dicas, conversas e inspirações importantes para a sua fase de vida, para que você possa viver cada dia com mais plenitude e alegria. Você merece viver uma vida plena, feliz e cheia de propósito em cada idade. O poder de transformar sua realidade está em suas mãos, no seu coração, na sua mente. Continue firme, continue forte. Viva o seu melhor em cada fase da vida. Até o próximo vídeo.